Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pop Enem. Hoje com um convidado especial, Gustavo Henrique, foi nosso aluno. Vamos fazer um bate-papo super bacana com ele sobre aprovação no Enem. Roda a vinheta. Pessoal, estamos aqui hoje com o Gustavo Henrique, um aluno muito querido, Tudo bem? estudou com a gente durante bastante tempo. Gustavo, vamos fazer um bate-papo hoje bem tranquilo, bem solto. Claro. Fique à vontade. Você é um cara inteligente, eloquente, tem muita coisa para trazer para a gente Opa. com conteúdo de qualidade em mais um episódio do Pop Enem. Gustavo, eu gostaria que você se apresentasse, cara, de forma espontânea. Fala quem é você, como é que você se entende, como é que Claro. você se reconhece aí como estudante agora de medicina. Enfim, fala um pouco da tua experiência. Opa, tudo bem aí? Meu nome aí é Gustavo Henrique, tenho 20 anos atualmente, sou estudante de medicina, já me vendo aí como futuro médico. Está sendo uma trajetória incrível, muito boa, excelente, assim, estou muito feliz ainda vivendo aquele sonho ali, aquela sensação de depois que a gente passa no vestibular, a gente consegue ter a tão sonhada aprovação e a gente já está inserido ali no meio universitário. É muito difícil descrever, mas é algo muito agradável, muito legal. E as aulas, Gustavo, começaram agora, né? Você foi aprovado em medicina, o nosso podcast de hoje vai falar sobre isso. As aulas começaram agora, na semana passada, se eu não me engano. Mais ou menos assim, antes do carnaval. Antes do carnaval, você realizou o seu primeiro passo dentro da faculdade de medicina. E qual que Exatamente. foi a sensação, né? Falando de aprovação, falando desse momento especial, a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que você passou até chegar em Claro. medicina, obviamente. Mas qual que é a sensação de ter hoje 20 anos, uma idade jovem ainda, né? Ainda um garoto, te considero um garoto. Como é que é a sensação de estar dentro de uma faculdade de medicina? A gente estava conversando sobre isso agora há pouco. Fala um pouco da sua chegada lá, como é que foi esse impacto? Demora um pouco pra ficha cair, porque o prédio da faculdade é gigante, aí você chega lá e você vê lá, nossa, que coisa grandiosa, que coisa assim incrível. E tipo assim, ao mesmo tempo que a gente fica muito feliz, muito emocionado, a gente fica com um pouco de medo, porque é algo novo e é natural, né? A gente Sim. tende a sentir um pequeno medo. É grande o prédio lá. É muito grande o prédio. Eu tive a sorte de, quando eu entrei na minha sala, uma ex-colega minha do ensino médio estar lá também. Então isso me trouxe uma segurança maior e isso permitiu que eu me integrasse ali com os outros Na sua alunos turma. da minha turma. Legal. Eu conseguisse se enturmar com o resto do pessoal e me integrasse ali, conseguisse me integrar rapidamente e já consegui já me adiantar, pegar o esquema dos estudos da faculdade, que tem uma pegadinha, tem uma pegada diferente assim do vestibular. Claro. E quantos alunos, Gustavo? Fala um pouco assim, quantos alunos tem a percepção que você teve do nível intelectual da galera? É muito diferente do vestibular? É diferente do ensino médio? Fala um pouco dessa experiência de quantidade mesmo de inteligência da galera, as conversas, o clima. Como é que é esse ambiente da faculdade de medicina? Fala um pouco. Claro. Bem, minha sala tem entre 60 e 70 alunos, a tendência é que mais alunos acabem chegando por conta aí das transferências externas, bastante transferência, vem muitos alunos de transferência para minha faculdade. A galera vem ali de um nível intelectual legal, a maior parte da galera é bem mais nova do que eu, já passou direto do ensino médio. Ok? Então, assim, a gente sente ali que tem uma pegada de maturidade diferente. Eu falo isso com uma pessoa que fez 2 anos, assim, de cursinho, né? Então, tem pessoas que estão acostumadas com aquele ritmo de escola, de ensino médio. Aí a gente tá numa pegada universitária, que é uma pegada, às vezes, um pouco mais séria, uma coisa mais formal, de certa forma, um pouquinho mais rígida. Eu senti que, de início, as pessoas ainda têm um pouco de medo disso, mas com o tempo ali, no decorrer dos dias, dos meses, das aulas, elas vão se acostumando. E são todos muito jovens, a média de idade a sua média de idade 20 anos, ou mais são mais velhos, ou são mais jovens, São que mais você imagina? jovens, são entre 18 e 19 anos, assim. Eu com 20 anos eu já tô um Já é o pouquinho nessa veterano. nessa, praticamente o veterano. Gustavo, legal. A gente vai falar um pouco mais da medicina em si, mas vamos falar um pouco da sua trajetória até chegar, né, Uhum. dentro da faculdade de medicina. Vamos voltar um pouquinho. Então, assim, você é joseense, Uhum. correto? Isso É certo. joseense. A primeira fase da sua vida em que você se deparou com o desafio de uma prova, de uma Olimpíada, de um desenvolvimento intelectual mais profundo, de uma busca do seu desenvolvimento pessoal enquanto aluno, enquanto um jovem
que buscava a sua plenitude enquanto estudante, começou quando? Como é que começou isso? Desde muito cedo, porque minha mãe ela sempre incentivou a mim, meus irmãos, a minha família, a gente tem um dilema de que o estudo é o que vai mudar a nossa vida, é o que vai fazer a gente angariar novos horizontes. Então, é uma coisa assim que desde muito cedo eu comecei a buscar. Eu sempre ali me via ali como o nerd da turma, de certa maneira. Quando eu entrei ali, eu tava lá no ensino fundamental 2 por volta do sexto e do sétimo ano, eu comecei a me aprofundar e pegar mais algumas oportunidades. Só que, como era uma coisa ali que ainda era um pouco nova, eu acabei ficando muito perdido. A partir do oitavo ano, eu queria pegar alguma coisa mais profunda, ter mais aulas e tudo mais. Ok. E Escola como. pública, se você estudou em Isso, eu escola era de pública. escola pública. E como a minha prima, ela fez o curso de vocês e ela passou na Embraer, no PNR, a minha mãe achou muito interessante. Ela falou: Não, vou colocar você. Verdade, uma prima sua estudou com a gente, né? Como é que é o Isso nome mesmo, o dela? nome dela é Miriam. Miriam. Legal. Passou na Embraer aí, tá estudando na universidade, tá finalizando O que já ela tá quase a fazendo? Universidade Federal. Ela tá fazendo artes visuais Legal, na Universidade Federal de Juiz de Fora. legal. Aí, a partir disso aí, eu conheci vocês e eu comecei a estudar. E desde que eu comecei a estudar, eu comecei a descobrir novas estratégias de estudo, como que eu teria que fazer para cada matéria, porque cada matéria tem uma certa demanda diferente. Aham. E era uma coisa que eu ia descobrindo, aprendi a fazer redação, e foi uma coisa ali que foi me ajudando muito, porque chegou no nono ano, que daí eu prestei as provas de vestibulinhos, prestei a prova da Embraer, prestei na prova do Alfa Lumen, que foi onde eu fiz o meu ensino médio, e eu consegui passar nelas. Certo. Vamos só voltar um pouquinho. Então, quando você estudou comigo, eu fui seu professor no vestibulinho, né? Sim, Estudava aula de matemática. E você, então, quando começou a estudar com a gente, estava no oitavo ano, se eu não me engano. isso. Ou talvez no finalzinho do sétimo, agora eu não me recordo muito bem. Começo do oitavo. No começo do oitavo ano. Então, começo do oitavo ano, fez com a gente o vestibulinho para passar no vestibulinho do Colégio da Embraer, não é isso? Uhum. ETEC, do Senai, Instituto Federal, entre outros. E aí você fez o vestibulinho oitavo e nono ano com a gente, não é isso? E aí, ao chegar no nono ano, os desafios começaram a ser reais. Uhum. Que a prova realmente do vestibular da Embraer, do vestibulinho da Embraer, passou a se aproximar. Então Uhum. você tinha um desafio ali claro. Você consegue hoje comparar a expectativa, a ansiedade do vestibulinho da Embraer e do vestibular de medicina? Existe uma diferença clara entre essa ansiedade, essa espera e a complexidade do processo? Olha, é uma coisa que eu falo, se eu for me lembrar do Gustavo de alguns anos atrás, eu acho que era muito semelhante. Porque era o que a gente colocava ali como se fosse o pódio, aquilo que a gente queria. Naquela época, passar na Embraer. Nossa, se você vai passar na Embraer, aquela escola incrível, você tem que ser muito inteligente, você tem que estudar, isso mostra ali uma coisa extraordinária. Então ali era uma sensação ali que você fala, nossa, isso é muito grande, isso é muito incrível, eu vou atrás. Logo depois, quando eu fiz o do vestibular de medicina, aí já é outra coisa. Claro, não que eu não tivesse noção quando eu estivesse naquela época de como era um meio universitário, mas não era uma coisa que eu estava próximo. Quando a gente começa a ficar próxima no período do vestibular, a gente começa a colocar novamente isso como pódio e como aquilo que vai gerar uma nova fase na nossa vida. Então, a partir disso, a gente começa a buscar, a gente começa a ir atrás, a gente alimenta esperanças além de expectativas e a gente começa a construir essa trajetória, porque a trajetória do vestibular não é nada mais que uma construção diária. Legal. E no ano que você passou no vestibular, no vestibulinho do Colégio da Embraer, e também no Alfa Lumen, entre outros vestibulinhos que você fez, você se lembra quantos alunos da sua sala foram aprovados do nosso vestibular, do nosso vestibulinho? Você se lembra? Foram em torno de 20, 25, você lembra mais ou menos esse número? Eu acho que foram umas 15 Umas 15 pessoas, assim, pessoas. mais ou Dentre menos. um espaço aí amostral de 100 pessoas, provavelmente. Sim, mais ou A cada menos. 100, 90 ali, você estava entre os 15 primeiros, né? Uhum. E você sempre foi, eu posso afirmar isso, um aluno diferenciado, prestava atenção nas aulas, anotava, tinha um caderno bacana, era um aluno assíduo, frequentava as aulas. O papel da sua mãe, em especial, foi muito importante porque ela te acompanhou nesse processo todo, né, de estudo. Sim, Ela com estava sempre certeza. presente, sempre ali te apoiando, te dando uma baliza, te dando um norte, motivando e Uhum. acompanhando o processo seletivo no qual você iria enfrentar. Legal. E aí, depois que você, então, passou no vestibulinho da Embraer e do Alfa Lumen, você adentrou o universo do ensino médio, Isso. certo? E como é que foi essa diferença? Por que que eu estou te perguntando de forma tão específica, né? Sobre essas nuances entre ensino fundamental, ensino médio e agora o ensino superior. É uma nova fase da sua vida. Então, eu quero trazer à sua memória, fazer você buscar a memória,
como que era a sensação de estar no vestibulinho, como que foi a sensação de estar no vestibular e como que é agora a sensação de estar no ensino superior. E como foi o seu ensino médio? Foi bacana? Eu sei que houve aí alguns problemas sérios, né? Você vai Sim, compartilhar isso com a gente agora, mas deu para extrair algo positivo? Porque você foi aprovado em medicina, então de alguma maneira o ensino médio ele contribuiu para que você passasse no processo com de toda medicina. certeza. Fala um pouco para a gente como foi o processo do ensino médio, como é que começou e como é que ele terminou. Sim. Fique à vontade. Bem, eu comecei o ensino médio em 2020, quando começou também a pandemia do Covid-19. Eu tive ali por volta de um, dois, acho que talvez no máximo 3 meses de aula. Logo depois disso, teve o lockdown, teve a pandemia, e ao mesmo tempo meu pai acabou ficando doente. Como meu pai ele ficou doente, ao mesmo tempo que algumas pessoas às vezes estavam em casa na quarentena, eu tinha que acompanhar ele no hospital para ele poder fazer todos os tratamentos necessários e coisas ali que eram de suporte de vida, eram coisas que eram inegociáveis, não tinha como ele não fazer. E a partir disso eu comecei a conhecer muito esse meio hospitalar e me adentrar dentro disso. Isso começou a me inspirar muito e eu decidi naquele momento, cara, a medicina é pra mim. Eu não imaginava isso, não era uma coisa que eu imaginava que eu ia fazer. Foi uma coisa empírica que eu comecei a viver e eu falei, que incrível, eu quero isso pra mim. Sim. Pelo que você comentou comigo, na época que teu pai ficou doente, o caso do teu pai, por ser um caso muito sério, muito grave, ele te colocou dentro de um cenário médico de altíssima complexidade, Uhum, onde você passou a lidar com profissionais extremamente capacitados, né? com Não certeza. foi simplesmente um machucadinho no pé. Uhum, Teu pai teve um caso sério, então você passou a lidar com uma medicina de ponta, né? uhum, E isso, de certa forma, inoculou em você uma vontade muito grande de ser como aqueles caras, de alguma forma, né? com Se certeza. espelhar, buscar tecnologia, buscar informação, ser um médico de ponta por conta dessa experiência que você passou. Sim, com certeza. Eu não tenho assim nem o que falar na época dos médicos que cuidavam dele, profissionais super capacitados, assim, pessoas incríveis. E refletindo os médicos que eles eram, eu olhava, eu quero ser um médico assim. E para ser um médico assim, eu preciso pegar e eu preciso estudar muito. Não vou mentir que a minha trajetória do ensino médio não foi nada fácil, porque além dos estudos regulares do ensino médio, eu tinha que oscilar a minha rotina entre isso, acompanhar meu pai no hospital e posteriormente também a minha paternidade. Sim, fala um pouco sobre esse caso, para quem estiver assistindo a gente entender. Você então passou talvez a fase mais complicada, certamente a fase mais complicada, né, da sua vida nos últimos 5 anos. Você, durante o processo do ensino médio, logo no primeiro ano, passou a enfrentar uma pandemia, assim como todas as pessoas. Sim. Além da pandemia, o teu pai ficou doente, uma doença grave, séria. Nesse mesmo intervalo de tempo, você acabou sendo pai. Foi isso Uhum. que aconteceu. Exatamente. Aos 16 anos. Aos 16 E anos. como é que foi lidar com isso? Você tem 20 anos, como é que foi lidar com isso? Como é que você está lidando com isso? A princípio, eu não nego. Você tem a alegria de você saber ali que, nossa, eu vou ter uma filha, mas foi uma coisa assim que me deu muita segurança. A princípio, eu fiquei com muito medo. Claro que com o tempo eu sempre tive muito o apoio dos meus pais também, o apoio dos pais da mãe da minha filha, a mãe da minha filha também, que sempre ali se prontificou, cuidou, foi muito parceiro assim no caminho. Ok? Então foi uma coisa ali que me deu mais segurança para estudar, porque eles falavam a mesma coisa que a minha família falava, você tem que estudar, porque estudar é o que vai mudar a sua vida. Então, mesmo eu tendo essa situação e eu exercendo sim a paternidade, eu dedicando sempre um tempo para minha filha, eu também sempre tive a questão de que não, eu só vou conseguir mudar minha realidade estudando. E foi a partir disso que eu comecei a pegar firme e refletir naquilo que nem eu tinha falado nos médicos incríveis que meu pai tinha e era a referência que eu tinha. Eu quero ser assim, eu preciso estudar muito. Sim. Então, Gustavo, você de certa forma começou o ensino médio de uma maneira bastante turbulenta, Uhum. com algumas questões sérias, graves para resolver, no âmbito de saúde, no âmbito familiar, na questão da sua paternidade. E como é que você fechou o ensino médio? Como é que foi a conclusão? A conclusão do ensino médio, por mais que eu tivesse feito o meu melhor ali no meu caminho, passei ali por conta dos percalços, enfim, eu, assim, consegui extrair alguma coisa, eu evoluí. Infelizmente, eu não consegui evoluir o suficiente para passar no vestibular de medicina, que é um vestibular muito concorrido. Acho que de todos é o mais concorrido do Brasil Não hoje. passou imediatamente, você quer Não dizer? passei imediatamente, exato. E mas eu consegui evoluir no meio desse caminho e mesmo terminando o ensino médio, não tendo conseguido passar
por enquanto, naquele momento, eu não tendo conseguido passar, eu já tinha uma base essa que eu levei depois pro cursinho que eu busquei aprimorar para enfim conseguir a minha tão sonhada aprovação. Ok, ok. Fala um pouco, Gustavo, para o nosso aluno, né, ou para o pai de aluno que está assistindo a gente agora, é, qual é a sua mensagem para o aluno que está na fase do vestibulinho? Do Do vestibulinho? vestibulinho, em linhas gerais, assim, dá um breve resumo. Qual que é o seu recado para quem está no vestibulinho? O que o aluno do vestibulinho tem que fazer? Primeira coisa, escutem muito seus professores, porque eles têm dicas excelentes. E eles são muito bem capacitados, eles já formaram muita gente, e o que eles querem com certeza é que dê super certo para vocês. Pegue muito bem a dica dos professores, eles vão falar para você estudar, fazer redação. Escuta, faz isso. Eu sei que de início é difícil, é cansativo, é um processo assim que gera um desgaste. Mas que Aham. nem eu falei, é um processo de construção a aprovação, seja no vestibulinho, seja no vestibular, seja acho que em qualquer coisa da nossa vida é um processo de construção. A cada dia você vai construindo um pouco e no final do processo você vai ter um castelo. Um castelo esse que vai levar para a sua tão sonhada aprovação. Legal. E para o ensino, pro ensino médio, apesar, né, de ter sido um ensino médio todo atípico no seu caso, qual que foi a grande lição do ensino médio? O que sobrou aí? No teu caso, que é muito específico, né? Uhum. Foge a regra, né? Sim, Da maioria dos alunos, mas qual que foi a grande lição do ensino médio? Você passou por várias, mas qual que foi a grande lição? Pensando no vestibular. sim. Eu sinto que eu poderia ter aproveitado melhor as ferramentas que eu tinha. Não que eu tenha aproveitado, eu aproveitei, mas eu sinto que eu poderia ter aproveitado mais. E como foi um período de muito amadurecimento, eu tinha muitas inseguranças no ensino médio. Inseguranças, às vezes, que me paralisavam. Eu ficava com medo de ir adiante no conteúdo porque eu tinha medo de errar, eu tinha medo de não ir bem. O erro é o nosso melhor professor. Porque é melhor a gente estar errando enquanto a gente está, sei lá, fazendo uma prova no ensino médio ou está fazendo uma lista de exercícios do que errar no vestibular. Porque ali você tem a oportunidade de corrigir a sua rota e começar de novo. O erro ele não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Ele mostra ali uma nuance, uma lacuna que precisa ser preenchida, que vai ser preenchida, que vai levar aquilo que você precisa, que é o acerto. Claro, com certeza. Gustavo, quanta coisa, hein, cara? Estamos só começando aqui o nosso podcast. Já falamos aí da sua experiência no vestibulinho, no ensino médio, e ainda tem bastante coisa para a gente falar. Muito bem, depois que você terminou então o ensino médio, foi ficando mais claro que você tinha vocação para ser médico. Sim. Aos poucos isso foi ficando mais claro e você então começou a traçar uma rota. Terminou o ensino médio. Você terminou o ensino médio em qual ano? Eu terminei o ensino médio no ano de 2022. 2022. Aí, 2023, você fez um vestibular, né? Um treinamento para vestibular, né? Uhum. Um pré-vestibular, um curso pré-vestibular. 23 e 24. Isso. Foi isso. É, em 2023 e 2024, você mapeou as faculdades de medicina para que você Com pudesse certeza. buscar então os resultados. Fala um pouco para a gente como é que foi essa estratégia para chegar na aprovação em medicina. O que aconteceu em 2023 e 2024 no sentido de estratégia? O que você teve que buscar para entender melhor o processo? Acho que a primeira coisa que, quando a gente fala sobre o processo, é o que foi que eu errei na hora da prova do Enem? É o primeiro questionamento que a gente vê. Eu não tirei a nota que eu desejei, então o que que foi que eu errei? Em 2022. Exato, em 2022. Aí a gente começa a fazer um diagnóstico, a gente começa a fazer como se fosse uma autópsia da prova. Eu sempre tive essa mania das minhas provas e dos meus simulados, eu pegar e fazer uma autópsia. Eu errei. Mas por que que eu errei? Eu errei porque eu não sabia o conteúdo? Eu errei porque eu estava nervoso? Eu errei por falta de atenção? Eu comecei a revisar todas as minhas lacunas e a listar isso. Conteúdos que eu sei, conteúdos que eu não sei e conteúdos que eu sei, mas eu preciso parar de errar porque às vezes eu erro por falta de atenção. Ok? Então, pelo que você está falando, você fez uma autoanálise. Uhum. Você se autoanalisou no sentido de que fiz a prova de 2022, não consegui passar em medicina, o que eu tenho que acertar? Onde é que eu fui bem? Onde é que eu fui mal? Quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos? Você fez uma autoanálise de todos os seus atributos, né? Uhum. De aluno, de estudante, para traçar uma nova rota, um novo rumo. Foi mais ou menos isso. Exatamente. Agora, em relação às provas, como é que foi essa busca geográfica pelas provas? Pelo lugar que você queria estudar, tinha uma preferência? Eu quero estudar nessa faculdade. A principal é essa. Olha,
como eu tenho a questão da paternidade, eu sempre fiz muita questão de querer ficar perto da minha filha, eu sempre busquei faculdades que fossem o mais perto possível. A princípio, eu tinha buscado as universidades paulistas, as universidades mineiras e as universidades aqui de São José também, que a gente tem, que eu achei que poderia ser uma ótima oportunidade. Busquei oportunidades que o Enem oferece mesmo, né? O ProUni e o FIES para poder tentar. Ok? Logo, eu tracei essas universidades como meu objetivo. A gente vê, óbvio, como vestibulando, a gente gosta de ficar olhando nota de corte, essas coisas e tudo mais. E a partir disso a gente já começa a ir colocando uma meta. Não, eu preciso alcançar isso, eu preciso chegar a tal nota para conseguir ser aprovado. Claro que de cada ano em cada ano você tem variações para mais ou para menos no corte. Só que você tem um gap, você tem ali uma margem ali de erro que você sabe que você tem que alcançar. Portanto, daí você busca e começa a ir atrás disso. E no Enem, como a gente sabe, ele é composto ali por 4 provas, pela redação. Tem partes, tem provas ali das 4 provas. Tem provas que contam mais pontos, tem provas que contam ali um pouco menos de pontos. E a partir de traçar estratégias em cima dessa pontuação e você tendo muito claro onde você quer chegar, você vai construindo a sua trajetória para o vestibular. Legal. E a principal faculdade era qual? A principal. Se você tivesse que escolher a principal faculdade, tinha uma especial? Por exemplo, quero fazer na USP São Paulo, quero fazer em Campinas. Tinha uma que era a faculdade, a sua principal, Eu queria fazer na Universidade Federal de Minas Gerais. em Minas Gerais. Minas Gerais. Prestou algumas vezes. Prestei, Ficou prestei. em lista de espera, provavelmente. Fiquei em lista de espera, Foi bem tô colocado. na lista de espera, inclusive. Mas aí beleza, eu tracei ela como objetivo, enfim. Pensei também em algumas universidades paulistas também. Uma que eu tracei, na verdade, ela é uma universidade particular que fica na cidade de Barretos também. Eu cheguei a prestar o vestibular 2 vezes. Foi uma universidade particular, tentei prestar um processo de bolsa deles. Eu consegui 2 vezes ser aprovado no período que eu estava no cursinho. Infelizmente, eu acabei não conseguindo a bolsa, porque é um critério socioeconômico, e eles têm o critério deles, e eu super respeito isso. Ok. Agora, quando você, Gustavo, em 2023, não passou em medicina pela segunda vez, né? Uhum. Em 2022 você saiu do ensino médio, não passou. Em 2023 você fez o pré-vestibular, não foi com a gente e não passou. Como é que foi esse impacto? Como é que foi a preparação em 2024, já tendo sido reprovado, entre aspas, em 2022 e 2023? Começar o terceiro ano de preparação para medicina, como que você estava em relação a essa ansiedade, a certeza, a clareza? Havia cobrança por parte da sua mãe? Havia cobrança por parte de alguma outra pessoa no sentido de que era o último ano de preparação? Como é que foi isso? Alguma coisa mudou em 2024? Olha, com certeza. Tem a questão da autoanálise, que nem eu falei que eu já tinha feito, eu comecei a fazer isso de uma forma, de certa forma, mais rigorosa e mais eficiente também. Porque eu comecei a tracejar lacunas específicas que eu estava errando. E, além disso, também, eu acho que o fato de não ter passado novamente foi muito construtivo para mim. Quando eu não passei pela primeira vez, eu fiquei bastante chateado. Eu pensei, eu não vou mentir, eu pensei em desistir, até. Quando eu não passei pela segunda vez, eu achei que foi muito construtivo. Acabei passando de segunda opção em um outro curso, que eu tive Qual curso? oportunidades em Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu visitei a universidade, achei o prédio, as coisas lá muito legais. Só que eu queria dar a chance pro meu sonho. Porque meu sonho foi a medicina, era a medicina e era isso que eu queria. Então eu falei, putz, eu passei aqui na faculdade, será que eu abro mão dessa oportunidade? Eu pensei, vou abrir mão sim, porque é abrir mão em prol de um sonho. Sim. E eu daí decidi a partir disso daí fazer o pré-vestibular novamente. Foi quando daí eu cheguei daí em vocês, aí no pessoal aí do PNR, me matriculei e comecei a fazer o pré-vestibular no ano de 2024. Você, como todo bom filho, voltou a casa, né? Com certeza. Você fez o oitavo ano, fez o nono ano com a gente, foi aprovado no Uhum, vestibulinho, foi para o ensino médio e depois voltou para fazer vestibular com a gente. Obviamente que em 2023 você tinha feito um outro pré-vestibular que contribuiu também com para a sua certeza. aprovação. Então foi uma junção, né, de estudos, de metas, de estratégias que foram se aglomerando, foram construindo, então, e te colocaram em última instância dentro da faculdade de medicina. Então, todo o esforço que você fez, independente de onde foi que você estudou, contribuiu para a sua Com aprovação, certeza. né? Que fique muito bem claro isso para os nossos alunos que estão ouvindo o seu depoimento. Todo esforço vale a pena, Com todo certeza. professor contribui da forma como pode, Contribui.
todo material didático tem a sua importância na trajetória de aprovação Sim, do aluno. Tem material que é mais profundo, outros são mais simples, mas todos eles, de certa forma, complementam o estudo, né? sim. E se adequam e vão moldando essa performance desse aluno até a aprovação dele no vestibular. Muito bem. Agora falando do Enem, falando propriamente do Enem. Uhum. É, quantas horas de estudo, Gustavo, você acredita que hoje um aluno precisa estudar baseado no que você fazia? Você fazia quantas horas e você acha que dá para fazer esse parâmetro para o nosso aluno que tá ouvindo a gente aí no nosso podcast? Bem, considerando, né, porque eu já estudava com vocês, eu fazia 5 horas assistindo aula, que é uma forma de estudo, que a gente fala que é uma forma de estudo mais passiva, e fazendo depois o contraturno de 7 horas de um estudo ativo, que é daí eu pegava o conteúdo, eu revisava, eu fazia os exercícios, somando os dois, dá 12 horas de estudo. 12 horas de estudo. Então, levando em consideração que as pessoas trabalham em média de 8 a 12 horas, né, por dia, Uhum. um estudante de alta performance também aí de 8 a 12 horas por dia tá dentro do padrão, né? Exatamente. 5 horas de estudo passivo, como você falou, em sala de aula, ou fazendo um curso digital, que é Uhum. o nosso caso aqui do Pop Enem, Claro. e o estudo ativo. O que que você entende que é o estudo ativo? Como é que funcionava para você? Como é que o aluno de qualidade estuda diariamente, de forma ativa? Principalmente, eu acho que a base do estudo ativo é o aluno conhecer a si mesmo. Porque quando a gente fala que é de uma forma ativa, a gente se torna protagonista da nossa busca pelo conhecimento. A gente tem o direcionamento e a gente tem o guia dos professores. Porque os professores que sempre estavam lá, eu assistia a aula, depois dos momentos de intervalos eu fazia questão de chegar, tirar dúvida, ter as pontualidades que eles, por serem mais experientes e serem ali aqueles que detêm o conhecimento e transmitem, eles podem dar o direcionamento adequado. Uhum. A partir disso, a primeira coisa que eu comecei a fazer, além da autoanálise, foi quantificar. Quantificar quanto que eu estou acertando, quantificar quanto que eu estou errando, e o melhor parâmetro para isso é simulado. O seu melhor aliado vai ser o simulado. Aí você fala, eu tenho que ir a todo momento bem no simulado? Nem sempre, às vezes você vai mal no simulado. E é bom você ir mal porque você consegue analisar onde você não está bem. E a partir disso, você faz a sua autoanálise, você faz o seu autodiagnóstico, você trata isso, falando de certa forma até no linguajar médico. Eu sempre tentei já me ver, mesmo dentro do vestibular, já como um médico em formação. Eu acho que isso é sempre importante, você já ter a mentalidade visando que você já está construindo isso. Claro. Então, eu busquei, assim, sempre ali tentar ir construindo. É uma coisa totalmente, assim, construtiva. Então, receber as aulas dos professores, estudar em casa é importante e fazer o treinamento pelo simulado, via simulado. Para quem ainda está começando a vida de estudo, o simulado nada mais é do que uma sequência de questões, né? Uhum. Resolver questões como se fosse a própria prova que você Sim, busca passar no vestibular. Então, se você vai fazer a prova do Enem, é importante que você faça simulações de prova como se fosse a prova do Enem. com Se for certeza. um outro vestibular, é a mesma coisa. Faça provas semelhantes àquele mesmo vestibular. Então, você foi fazendo isso, foi metrificando, foi calculando, foi entendendo qual era o seu score, qual eram Uhum. os seus acertos, qual eram os seus acertos, e então foi fazendo uma avaliação de quão próximo você estava de uma aprovação no vestibular. Uhum. Você pode dizer, então, você pode confirmar para mim, o simulado é como se fosse um raio-x da sua performance. É Exatamente. uma fotografia para que você possa comparar se você está próximo da aprovação ou não. Isso é mais ou Uhum. menos o simulado. Perfeito? Exatamente. Legal. Então você estudava diariamente, tinha bons professores, bom material didático, sempre foi um aluno bom no oitavo e no nono ano, eu posso afirmar isso, afirmo mais uma vez, era um aluno de qualidade no ensino médio, né? Apesar dos desafios todos, foi um aluno de qualidade. 2023 continuou estudando, 2024 continuou estudando, ou seja, houve um esforço, houve uma trilha, Com certeza. houve um propósito claro de onde você estava e onde você queria chegar. Isso é muito Uhum. importante para quem esteja assistindo a gente entender que não é simplesmente vou passar em medicina e depois de 6 meses eu passo. Não é assim. Não. Né? Existe uma trilha, existe um caminho, né, Uhum. para acontecer. Você considera que a sua aprovação no vestibular de medicina aconteceu antes do que você imaginava? Aconteceu. Eu, pra ser bem sincero, eu não achei que eu passei, que eu ia passar esse ano. Porque é um fator, aí eu já coloco até como uma observação, porque isso é muito importante, porque foi um ponto que eu errei.
eu não me atentei às questões psicológicas da minha pessoa, porque você tem um fator didático, conteúdo intelectual. Aí você tem uma questão emocional também envolvida durante a prova. Foi uma coisa assim que eu abri mão de trabalhar e durante a prova do Enem, por mais que eu tivesse ali o domínio do conteúdo e tudo mais, eu fiquei um pouco nervoso. E durante esse nervosismo a gente se perde, a gente começa a perder tempo, a gente começa a ficar mais nervoso. Foi uma coisa assim que eu confesso assim que eu poderia ter trabalhado melhor esse ano. Ok? Legal. E durante, Gustavo, o seu processo de vestibular, qual foi a maior dificuldade? Você teve 2 anos de preparação para o vestibular do Uhum. Enem. Qual foi a maior dificuldade de todas? Qual foi a maior barreira? Aquilo que tirava a sua atenção, aquilo que distraía, tirava você do foco. Uhum. Você é um garoto ainda, tem 20 anos, perdeu o pai recentemente, é pai, né, de uma garota de 4 anos, ou seja, você é um aluno atípico. Uhum. Então, só isso já bastaria para você, de fato, perder o foco. Mas Uhum. houve alguma coisa além disso que te fez perder o foco ao longo do vestibular? Olha, a questão da ansiedade e do medo. Hoje eu tomo que o medo é uma ilusão, porque o medo ele não é uma realidade, ele é uma coisa que a gente cria na nossa cabeça e a gente acaba projetando isso como se fosse real. Só que foi uma coisa assim que de vez em quando eu permitia que isso acabava me consumindo. E eu ficava com medo de ir adiante, ficava com medo de fazer a questão e de errar. O medo foi uma coisa que, de certa forma, tirava um pouco a minha paz. Foi uma coisa que eu precisei ir trabalhando também no decorrer do ano. Que nada mais é do que o medo da frustração, né? O Uhum, medo de não passar, exatamente. o medo de ter que estudar 5 anos, 7 anos, como muitas pessoas fazem para o vestibular de medicina. Exatamente. Então você começou, de certa forma, a imaginar que poderia demorar demais, que poderia não ser aquele ano, Com que poderia certeza. faltar, de repente, recurso. É nesse sentido, né? Sim, Que com você que certeza. você está relatando o medo. É uma ansiedade que é por conta da imaginação, né? Hum, Aguçada negativamente. Não uhum. vou conseguir, não vai dar tempo, já tô velho, coisas do tipo passaram Sim, pela tua cabeça. sim, com certeza. E no vestibulinho também passou ou é totalmente diferente? No vestibulinho também passei. A gente achava. É aquela história, a gente fica com medo, a gente se sente seguro, a gente acha que não vai passar. Sim. Claro que na hora da prova, a gente sente de certa forma, a gente despeja um foco que a gente não pensa tanto sobre isso. No vestibulinho, eu consegui fazer com mais calma. No Enem, um pouco menos calma por conta que eu já tinha 2 anos de cursinho e que nem mesmo você Aham. falou, a gente tem todo esse medo, a gente cria uma pressão em si mesmo, uma necessidade de ter que passar. Sim. Só que é uma coisa que a gente vai trabalhando, a gente começa a entender isso dentro de si e ver que é uma coisa que nem eu falei, isso acaba sendo uma ilusão, porque a gente começa a somar vários fatores da nossa vida e começa a criar uma bola de neve que acaba nos arrastando. O que a gente precisa fazer? Voltar a nossa cabeça para o presente, que você está agora naquele momento, ali na prova, e você projeta o seu foco naquilo, e a partir do momento que você projeta o seu foco naquilo, você não pensa mais em nada. Certo. Você começa só a olhar para aquilo e você começa a realizar as questões. Você cria praticamente um mecanismo ali, uma coisa mecânica, cognitiva ali. Você projeta ali tudo que você trabalhou, tudo que você estudou e você começa a aplicar aquilo ali na prova. Legal. Gustavo, então assim, é lógico que cada pessoa tem um propósito, uma meta, uma missão para ser atingida. Você colocou a sua meta, o seu propósito bastante elevado, né? Fazer um Uhum. curso de medicina, passar no vestibular de medicina não é para muitos, né? É para poucos, Sim. são para poucos alunos que podem pagar, Uhum. né? E poucos que passam no vestibular estadual ou com bolsa de estudo, que foi o teu caso, né? No teu caso foi um financiamento, depois você fala um pouquinho sobre isso. Sim. Financiamento via Enem, via FIES, né? Uhum. Depois você fala um pouquinho sobre isso. Mas hoje, o que um aluno não deve fazer durante o processo de vestibular? O que ele não deve fazer? Para onde que ele não deve olhar? O aluno de medicina ele não pode se comparar. Esse é o maior erro de todo estudante de medicina, se comparar. Porque você está numa sala de aula, aí você tem lá 30 alunos. Você tem ali os alunos que querem outros cursos, mas você começa a ver alunos que também querem ali seguir o mesmo objetivo que o seu, fazer uma medicina. Aí você começa e faz o seu primeiro simulado. Aí você vê que o cara foi melhor do que você. Aí você faz outro, aí você estuda, você faz as coisas. Aí você começa a fazer o próximo simulado e você vê que o cara foi de novo melhor, às vezes até melhor ainda. Você pode ter evoluído, mas o cara evoluiu ainda mais. Você começa a criar uma comparação.
O maior erro do estudante de medicina é ele projetar a construção da aprovação dele em outro estudante e não em si mesmo. Porque o processo de construção da aprovação é um processo totalmente pessoal, é uma coisa muito particular. O estudo em si é uma coisa muito particular. Porque nós temos o nosso A vida jeito, em si. a vida em si, o nosso cérebro, ele tem a própria plasticidade, a plasticidade que ele vai adequar ali para conseguir absorver o conhecimento adequado, que ele leve no campo intelectual, que ele leve para a vida, que ele leve adiante em qualquer segmento. E a aprovação não é diferente. O maior erro do estudante hoje é se comparar com o outro. A gente não você não pode traçar o seu parâmetro no outro. Você tem que traçar o seu parâmetro em si. Você, claro, você tem que estar constantemente se evoluindo, mas respeite o seu processo de evolução. Porque você fazendo a sua parte, você estudando, você seguindo ali a sua rotina, uma hora você vai ser aprovado. Talvez demore, talvez demore. Já vi casos de estudantes que passaram 10 anos estudando e foram aprovados. Depois de 10 anos, eles foram aprovados. Tem gente que olha, fala, nossa, eu não quero passar 10 anos no cursinho, mas eu olho para essas pessoas e falam que elas são muito corajosas. Sem dúvida. Tem uma frase que eu tenho meditado bastante, que diz o seguinte: se você sabe quem você é, as pessoas podem ser quem elas quiserem. Sim. Então é sobre isso que você está falando. Não se comparar, porque você vai se comparar com alguém e não faz o menor sentido. A pessoa tem uma família diferente da sua, né? Uhum. Ela come coisa diferente de você, ela Sim. ouve coisa diferente de você, ela tem estímulos, ela percebe a realidade de uma forma diferente, pessoal e profunda do seu ser com uma outra pessoa. Sim. Então esse recado que você está dando é muito importante para o aluno que vai fazer o vestibular do Enem ou qualquer outro vestibular. Não se compare, não se compare com ninguém. Seja você mesmo, monte uma estratégia de estudo e qual estratégia é essa, né? Então, eu como professor, o que eu posso dizer, e você pode confirmar, Gustavo, sendo aluno. Então, assim, o aluno tem que ter uma boa referência de professores. Sim. Concorda comigo? Então, ele tem que ter bons mestres. Isso é muito Com importante certeza. para o aluno que vai fazer vestibular. Ele tem que ter uma carga horária de estudo com esses professores de qualidade. Com Então, por exemplo, certeza. durante as aulas, anote tudo que o professor está colocando no quadro, tire as dúvidas durante o processo de aula, faça as leituras das apostilas. É necessário um material de qualidade, concorda comigo? Com certeza. É necessário um material de qualidade, um material que seja focado no vestibular que você vai fazer, não é isso? Uhum. Se você vai fazer o vestibular do Enem, tem que conhecer o material do Enem, tem que fazer um material que esteja de acordo com aquele objetivo, com aquela Exatamente. com aquela prova. Com certeza. Bacana. Estudar depois das aulas, isso é importante também, você reforçou isso. Sim. Fazer um estudo programado depois das aulas. Fazer simulados, é importante. Importantíssimo. Fazer simulados é importante. Controlar a ansiedade. Você falou bastante disso hoje. Sim. Controlar a ansiedade, respirar, ficar com calma, não se comparar com as pessoas, né? Para que você não possa, para que você não perca o seu propósito, não perca o seu objetivo. Tenha calma para fazer o seu estudo. Então, tudo isso é um resumo para que o aluno que quer fazer medicina, que quer fazer direito, quer fazer engenharia, qualquer outro curso, possa obter o seu êxito no vestibular. Agora, falando de estudo digital, você fez algum tipo de estudo digital? Você fez algum curso digital? Assistiu alguma aula? Pegou alguma dica na internet? Algum curso pago? Como é que foi isso? Com certeza. Com o advento da internet, até mesmo da inteligência artificial também, você tem muitos recursos hoje via online para você conseguir estudar. Muitas das aulas, às vezes, que eu via, mas eu queria ver de novo, porque eu falava, nossa, eu acho que eu não entendi direito, eu quero ver a aula de novo, o YouTube. Pegava aí um canal no YouTube, reassistia a aula, aí quando eu sentia a segurança de não, agora eu sei o conteúdo, eu pegava uma lista. Geralmente eu costumava acabar já com os exercícios do livro, só que eu queria mais. Aí o que eu fazia? Chegava na internet, tem sempre uma lista ou outra de exercício via PDF de vestibulares antigos na internet, você baixa, você pega e você vai lá, você começa a fazer. O YouTube te ajudou O bastante. YouTube me ajudou muito. E em algum momento você fez algum curso pago também digital com aulas gravadas? Cheguei a fazer também. Chegou a fazer. Era de qualidade? Era bom? Te ajudou? Sim, me ajudou sim, baseado ali nas minhas demandas. Dá para aprender com aula Dá, online, né? dá Eu pra estou te aprender. perguntando isso porque nós estamos aqui falando hoje no podcast que é o Pop Enem. O Pop Enem é uma plataforma digital com mais de 400 aulas gravadas, 12 disciplinas, 11 professores, 100 horas de gravação, para que o aluno que quer fazer o vestibular do Enem possa adquirir a nossa plataforma. Vai ter todo o suporte num grupo específico, especial do WhatsApp, além das aulas que também serão transmitidas pelo YouTube, como você colocou, podcasts, dicas. Então fica aí o nosso recado para o aluno que quer fazer o vestibular do Enem.
Gustavo, vamos lá, estamos caminhando aqui para o nosso desfecho. Quantas vezes você fez o Enem, Gustavo? Eu fiz 5 vezes o Enem. De 2020, porque desde o primeiro ano do ensino médio, a minha escola, ela sempre estimulava que a gente fizesse as provas do Enem desde cedo, para a gente já se acostumar com o formato e já começando a traçar aí estratégias, possibilidades, até mesmo ver o rumo ali que a gente gostaria de seguir no ensino superior. Logo, eu fiz o ensino médio desde o primeiro ano, logo primeiro, segundo, terceiro, primeiro ano de cursinho, segundo ano de cursinho, foram 5 Enems que eu fiz. Você fez 5 vezes a prova do Enem, que fique bem claro isso para quem está ouvindo aí o nosso podcast, assistindo a gente. Você foi aprovado em medicina, está essa semana comemorando o seu ingresso, né? A sua Uhum. primeiro mês, primeira semana aí, praticamente, no curso de medicina. Mas você não está começando um curso de medicina porque você foi um novato no vestibular do Enem. Sim, Muito pelo contrário. Você traçou um objetivo desde o oitavo ano, desde que eu te conheço, desde o oitavo ano, quando você sim. era um garotinho lá, que gostava muito de Fórmula 1, ainda gosta de Sim, Fórmula 1? gosto, nossa. Vai Assiste. começar esse final de semana, vai ter agora. Eram duas coisas que esse cara gostava de conversar quando era meu aluno lá no oitavo ano, no nono ano. Era Fórmula 1 e Napoleão Bonaparte. Gostava bastante, né? Gosto Você muito. queria ser professor de história uma época ou não? Eu cheguei a cogitar no ensino médio. Ensino médio. Ensino médio, a gente chega a cogitar. Eu já pensei em ser muitas coisas. Já pensei em ser engenheiro, já pensei em fazer É um história. sonhador, né? Sim, Um pensei no jovem. direito, né? Que nem eu falava, era uma possibilidade, mas Aham. que depois eu falei que não, queria seguir a medicina mesmo. A gente tem esses períodos assim que a gente busca, a gente quer conhecer coisas novas e é bom, porque o ensino médio é uma oportunidade pra gente estar descobrindo essas áreas. Muito bom. Então você fez aí, repetindo, né, 5 vezes a prova do Enem, desde o primeiro ano do ensino médio, conhecia bem a prova do Enem, sabia dos riscos, sabia das dificuldades, sabia que poderia demorar 1, 2, 3, 10 anos, como muitos, Sim. né? Mas você apostou, você acreditou, você mapeou, fez algumas aulas gravadas com alguns cursos, fez aula presencial com a gente no colégio, fez aula no vestibulinho, fez aula no vestibular. Era um cara preparado. Então, assim, não foi por Uhum. acaso que você passou no vestibular de medicina, né? Não foi por Exato. acaso. Gustavo, fala pra gente agora um pouco sobre o ingresso no vestibular de medicina. Muito bem, você fez a prova do Enem, conseguiu uma pontuação, e aí começou uma saga burocrática para Sim. conseguir a vaga no Enem. Fala sobre isso pra gente, cara, em detalhes e bem devagar. Vai lá, manda ver. Tudo bem. Como eu sou um estudante do FIES e eu sigo a modalidade do FIES Social, logo após sair o resultado do Enem, você tem os processos. Primeiro, o processo do SISU para os ingressos nas federais, o processo do ProUni, que é um processo para bolsas e universidades particulares, e depois você tem o processo do FIES. Aí é de forma simultânea, tanto o FIES normal quanto o FIES social. O FIES social, ele dá oportunidade para pessoas de uma renda, de certa forma, mais vulnerável. Então você tem ali um teto lá integral que o governo cobre. Já o FIES normal não. Você tem obrigatoriamente alguma coparticipação que é baseado na sua renda, que é feita num cálculo que eles constam já no edital do programa. Quando eu me inscrevi no FIES, é primeiro feita uma peneira de pré-seleção a partir da nota do Enem, obviamente. Eu tive 4 dias aí para jogar, e como o FIES eu já sabia mais ou menos como funcionava, e eu decidi que se eu fosse fazer um programa de financiamento, eu gostaria de fazer uma faculdade que fosse o mais próximo possível da minha casa, que no caso é onde eu estou estudando atualmente, eu só coloquei lá. Eu só coloquei essa opção. Claro que você tem a opção de, pode colocar até 3 opções no FIES, mas eu decidi particularmente colocar só uma. Coloquei essa opção, eu tive 4 dias ali se eu quisesse mudar de ideia, para acompanhar as prévias, porque daí de um dia pro outro daí tem as prévias, né? Sai a nota de corte provisória, que a partir disso você pode ir tracejando estratégias, porque às vezes você não tem uma nota de uma determinada universidade, mas tem uma outra que você consegue, então você tem esse tempo para mudar. Foram 4 dias nessa pré-seleção. Depois disso, fecha. Fechou, eu esperei 10 dias para sair o resultado. Só volta um pouquinho. Você fez a prova do Enem, tirou uma nota alta, Uhum. que em torno de quanto foi a sua média geral, média global? Foi 764,7, quase 765. 765 a média global. Em redação, 920. 900. 900 em redação. Legal. Aí você submeteu essa sua nota a um sistema chamado FIES. Exato. E aí você preenche alguns dados lá no FIES Uhum. e eles vão selecionar a sua pontuação e ver se a sua nota é capaz de gerar, então, um vínculo com a faculdade
via financiamento, é isso? Exato. É montada uma lista ali dos estudantes que estão interessados, que são ranqueados baseados em sua nota no Enem. Tá, legal. E aí, a partir do momento que você submeteu, 4 dias depois aconteceu o quê? 4 dias depois eles fecham, aí é 10 dias para esperar o resultado, porque foram Ok, 4 dias de pré-seleção. ok, Aí eles levam 10 dias para sair o resultado. Foi um período, falar para você, de muita ansiedade. ok. E quando você submeteu as notas, você falou que tem dois processos. Um FIES social Uhum. e um FIES que você tem que pagar depois que conclui a faculdade, é isso? Os dois você paga depois que você conclui a faculdade. Aham, A diferença é porque o FIES ele tem um teto pré-estabelecido. Quem segue o FIES social automaticamente já tem esse teto, porque você tem um critério de renda, então eles entendem que, aham. beleza, você pode chegar nesse teto. Quem é o FIES normal, não. No FIES normal, você obrigatoriamente você tem que pagar uma coparticipação. Ok, depois que forma, Não, a coparticipação durante já o curso. durante o curso. Então, no teu caso, você passou pelo Enem, fez o FIES, se vinculou a uma agência bancária, né, uma instituição Exatamente. bancária. Quando você concluir a faculdade, você pagará uma parcela mensal Sim, ou não? sim, pagarei parcelas Pagará, mas o mensais. governo também vai contribuir. O governo, na verdade, como que ele faz? O curso ele tem as mensalidades que já rolam. O Uhum, que que o governo faz? Ele cobre as mensalidades enquanto eu estou no curso. ok, Então, enquanto eu estou estudando, eu não preciso pensar em mensalidade, porque o governo está me financiando. ok, Ele está investindo em mim. ok, Eu vou pensar em pagar depois do que foi investido, que daí, no caso, a quem eu vou precisar pagar será o governo federal depois que eu me formar. ok, Então, logo depois que eu me formar, eu começo a trabalhar, eu começo a fazer uma residência, eu começo a ok, juntar o dinheiro e eu ok. pago. Ok? E quem fez o FIES social paga menos do que quem fez o FIES normal, é isso? Exatamente. Maravilha, isso é muito importante para o nosso aluno aí, que pretende fazer medicina via FIES, né? Legal. E aí, Gustavo, você recebeu a notícia que foi aprovado por telefone, por e-mail? Você estava onde? O que que você sentiu? Você desmaiou? Qual que foi a Eu acessava sensação? todo dia a plataforma, cara. Todo dia Todo você dia. acessava? Mesmo eu sabendo que só ia sair em determinado dia, mesmo antes eu acessava todo dia a plataforma. Aí tava toda hora, plataforma fora do ar, plataforma fora do ar, plataforma fora do ar, porque ainda não tinha saído o resultado. Todo dia eu acessava. Aham, No dia que chegou o dia, o resultado só saiu à noite. Eu já tinha acessado acho que mais de 200 certo, vezes durante o dia. certo. Acessei durante a noite, eu vi que eu Lembra passei que o dia da semana foi? dia da semana. Foi na. Deixa eu ver. Foi na terça-feira. Foi na terça-feira. Na terça-feira que saiu o resultado, eu vi, eu falei, mãe, passei. Meu Deus do céu, passei. Aí a gente Você viu pulou de online? alegria, Você eu viu vi online? online. De Saiu a noite? lista de noite, vi que Que tinha hora que era? passado. Nossa, era umas 8 horas da noite. Eu vi e falei, mãe, passei, pelo amor de Deus. A gente fiquei muito feliz, Ficou comemorou, em êxtase. em êxtase, assim, foi um já Sua mãe foi. ficou feliz. Nossa, a gente já tava E os praticamente irmãos, estavam assim. dormindo? Não, comemoraram Todos junto, acordados. berrando ali, a gente berrou tudo junto de felicidade. Aí a gente foi, isso saiu na terça. Quarta-feira, pra você ter uma ideia, eu já fui na faculdade pra entregar a documentação. Na Você, quarta? você tem até 3 dias daí pra você entregar a documentação. Ok. E Eu, quando que você me ligou? eu te liguei Na quarta? logo depois, que eu entreguei a documentação. Logo Naqueles depois eu dias entreguei a ali. documentação, porque daí é a segunda peneira do FIES. Você tem a primeira peneira, que é a nota. Aí Tá. depois você tem a segunda peneira, a burocracia. E você falou com mais alguém além de mim? Sua mãe e Sim, falei depois com a minha mãe, familiares, né? Avó, ligou para tia, algum outro professor além de mim? professor. Eu não tenho contato dos professores, então não cheguei Você ainda lembrou a de alguém? contar. Você lembrou de, pô, eu queria falar com alguém. Precisava falar isso aqui para Nossa, alguém. tem uma amiga da nossa família que durante o processo do meu pai foi um anjo, assim, na nossa vida. Sempre ajudou. Fiz questão ali de ser uma das primeiras pessoas, assim, que falar quando eu passei também. Legal, me sinto muito honrado de você ter me ligado, viu, cara? Oh, Muito com bom. certeza. Eu fiz questão de ligar. Você é um aluno nota 10, cara, você merece. Gustavo, caminhando para o fim aqui, vamos lá. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui. Certo. Cara, você tem algum sonho? Você acabou de passar em medicina. Qual que é o seu próximo sonho? O que que você quer fazer? O que que você quer conquistar? Olha, a princípio, eu penso em seguir a especialidade de oncologia. Não só por conta do que meu pai viveu, mas eu gosto muito da área. Foi uma coisa ali que eu me encantei. Agora que eu entrei na faculdade, a gente começa a já ver um pouquinho disso. Aham. Nossa, eu me apaixonei. Mas acho que agora o meu sonho é ser os profissionais que
ser semelhante aos profissionais que cuidaram do meu pai, que cuidaram muito bem. É ser a fonte da esperança, ser o fio de conforto, o fio de segurança que o paciente precisa quando ele está numa situação vulnerável, numa situação doente. Meu sonho agora é ser um bom médico. Certo, seu sonho é concluir a faculdade com a nota máxima, o melhor desempenho, fazer o que Melhor você sempre desempenho, fez no ensino médio, no ensino vestibulinho, no vestibular do Enem, fazer uma excelente residência também, que é ser um aluno de importante. destaque, honrar aí Exatamente, esse processo todo, tua família e se destacar na medicina. É isso que você pretende fazer. Esse é exatamente. o seu sonho hoje, ser um bom médico. Ser um bom médico, Ser um bom médico. cuidar das pessoas. Tá. E tem algum médico que você já tem como referência? Tem algum cara no Brasil que você fala, esse cara aqui é um cara top, além dos médicos que você Claro. teve contato? Além dos médicos que eu tenho contato, dois. Tem dois. Esses caras são bem famosos. Um que é considerado o melhor oncologista do Brasil, o Dr. Paulo Hoff, grande oncologista, formado aí com residências nos Estados Unidos, diretor de hospital, gerencia as coisas. É um cara assim que eu sigo, tá sempre influente no meio Ah, oncológico, no meio médico. E doutor também Antônio Carlos Buzaide aí, outro médico oncologista assim fantástico. legal. Você está por dentro, então, você já está mapeando aí os caras. Com certeza. Provavelmente você vai seguir essa linha. Muito bem. Ah, me permite também citar mais um. Doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, médica paliativista, formada na USP também, uma médica que é minha referência de atendimento humanizado ao paciente, que é um modelo, uma filosofia de medicina que eu acredito e que eu quero levar. Legal. Você conheceu pessoalmente ou não? Não cheguei a conhecer pessoalmente, conheci obras literárias dela, uma Legal. excelente médica, enfim. Legal. Gustavo, seu maior medo, cara. Você passou por várias coisas aí difíceis, né? Uhum, Foi pai aos 16 anos. Seu pai faleceu faz pouco tempo. Você passou em medicina. uhum. Você tem medo de alguma coisa, cara? Tenho. O que você tem medo? Pegar DP. Medo de pegar DP. Pegar DP. Porque é um risco, né? Porque é um risco. Você está com FIES, Exato. então você já tem ali um funil menor, né? A sua bitola ali é menor Sim, do que a dos outros. é menor, é mais enxuto, eu não posso pegar. Sempre que eu estudo, aquela Uma história. DP, nenhuma, Olha, eu tô pensando em pegar nenhuma. Eu não mas tem um quero pegar limite. nenhuma. Isso é importante para os nossos alunos ficar por dentro. Pode pegar uma, você não sabe, tem certeza Não ainda? sei, Não sabe. não sei. Talvez duas, uma. Não tenho certeza. É uma coisa que eu não penso mesmo. Porque eu Ok, não quero, eu não posso. tá certo. Como objetivo pessoal, talvez nem pensando no FIES, mas uma questão de filosofia pessoal. Maravilha. Para a gente finalizar, Gustavo, esse nosso podcast, cara, duas coisas aqui que eu me senti de te perguntar. Sobre o ensino de vestibulinho e vestibular, o que representou na sua vida? O que o ensino de vestibulinho e vestibular representou na sua vida? E a última pergunta eu faço depois que você responder essa. Como seria se eu não tivesse tido vestibulinho e vestibular? Como é que seria? Olha, eu não acho que eu estaria aqui, eu não acho que eu estaria na medicina, eu nem sei se eu estaria no ensino superior. Porque foi o que galgou a minha construção rumo a essa jornada intelectual, não só do ensino médio, do ensino superior, e que vai me acompanhar pro resto da minha vida. É uma construção assim que me permitiu, foram degraus essenciais, super necessários para que eu pudesse subir uma escadaria que vai ser a minha carreira profissional, a minha carreira intelectual. Ou seja, complementou muito o seu estudo, né? Demais. Orientou, complementou a rede pública que você fez, complementou o ensino médio particular que você fez, contribuiu para que as lacunas fossem preenchidas, como você bem colocou, e então você pudesse, aos poucos, construir um conhecimento sobre o vestibular e finalmente ser aprovado. É mais ou menos esse o caminho. Exatamente. Então foi fundamental, o vestibulinho e Fundamental. vestibular foi fundamental. Você Fundamental. recomenda para as pessoas que estão assistindo a gente a matricular os seus filhos no vestibulinho, no vestibular, fazer cursos digitais como um Pop Enem, você Ser recomenda? mais que recomendo, não só por um serviço, uma recomendação assim pra vida, porque vai mudar a vida deles, com certeza. Que legal, Uma cara. coisa pra vida mesmo, não é só pra carreira, Que legal. uma Legal. carreira acadêmica de estudo, é pra vida mesmo. Muito bom, cara. Gustavo, última pergunta, então, para a gente finalizar, cara, esse podcast aqui com chave de ouro. Brasil, cara. Brasil. Como que você, hoje, aos 20 anos, tendo passado o que você passou, sendo um aluno que gosta, né, uma pessoa que gosta de história, Uhum. é um leitor, um estudante de qualidade, hoje estudante de medicina. Como é que você entende o Brasil, cara?
uma pergunta que vai além do vestibular. Eu quero que você responda assim, não de forma racional, Hum. não de forma intelectual, mas de forma profunda mesmo, cara. Como é ser brasileiro? Como é viver num país com tantas nuances, com tantas dificuldades, com às vezes poucas opções para quem é inteligente? Você teve que passar por processo seletivo, Sim, foi privado de algumas questões burocráticas no processo seletivo porque tinha feito escola particular, uma coisa, né, sim. tipo dessa maneira. Então, assim, como é que é ser um aluno hoje? Estudante de medicina num país ainda em desenvolvimento, tendo essa oportunidade que você tem pela frente, esse mundo, esse futuro que você tem pela frente, que pode ser e que com certeza vai ser tão brilhante. Como é, cara, viver no Brasil e o que você deseja para o seu país, cara? Essa é a pergunta. Como é viver no Brasil? Eu entendo que o Brasil ele tem todos as questões dele, todos os problemas, todas as peculiaridades, mas tem as coisas boas também. Eu gosto muito do meu país, pra falar bem a verdade. Eu entendo que tem coisas ali que não são tão legais, que são coisas que são difíceis e talvez menos oportunidades que às vezes pessoas em outros países têm. Mas eu gosto, eu tenho um amor pelo meu país. Claro que eu tenho um sonho, um sonho, mais um objetivo, né? Porque, que nem eu falei, meu sonho é ser um bom médico. Eu tenho o objetivo de fazer alguma especialização fora. Só que eu quero voltar pro Brasil, porque eu quero poder transmitir esse conhecimento para ajudar as pessoas daqui. Eu amo meu país, de verdade, eu amo meu país. Mesmo diante das coisas, eu acho que o primeiro passo para eu poder melhorar isso é a partir de mim. Porque a partir do que eu posso fazer, que o que está na minha mão, no meu papel como cidadão, como estudante, como futuro médico, como brasileiro, eu já consigo mudar pelo menos um pouco do meu meio ao redor. E quem sabe isso permite contagiar as outras pessoas ao redor também gerar essa mudança, que é Claro, super necessária. claro, com certeza. Gustavo, estamos caminhando para o final, cara. Com as suas considerações finais agora. Faça seus agradecimentos para quem você achar que deve e dê um recado final para o nosso aluno que quer ser médico, que quer passar no vestibular, que quer fazer aí uma grande carreira. Então, agradecimentos finais e um recado direto aí para os nossos alunos. Agradecimentos finais. Primeiro, eu não tenho o que falar. Agradecer, se me permite aí, questões aí muito particulares, agradecer a Deus, eu acho que isso não seria possível sem ele. Agradecer muito a minha mãe, porque foi uma pessoa que, mesmo diante de todas as dificuldades, sempre fez questão que eu estudasse, e meus irmãos também. Hoje, inclusive, eles estão no PNR, estão evoluindo muito, tá sendo ótimo. Agradecer muito também a Cláudia Fonseca, uma moça aí que sempre nos acompanhou aí nesse processo, quase também uma mãe, de certa forma, assim, me orientou muito nesse caminho. Agradecer muito também ao Dr. Carlos Augusto Bruno aí, avô da minha filha, que pôde me dar direcionamentos também de como é a vida médica, uma pessoa aí muito idônea, um excelente profissional. Agradecer também, são muitas pessoas assim para agradecer. Agradecer aos médicos que cuidaram do meu pai, vocês são a fonte de inspiração para eu ter entrado na medicina e buscar esse meio assim, buscar estudar e querer transformar e aprimorar ainda mais esse universo tão fantástico. Muito bom, cara. Muito bom. Agora o recado para o nosso aluno aí, manda lá. Recado para os nossos alunos. Gente, às vezes estudar não é fácil, não nego. Teve momentos assim que eu assistia a aula, almoçava e chegava e falava: "Cara, eu tô cansado. Não tô com vontade de estudar". Só que daí eu pensava: "Bem, é desgastante ter que estudar, isso é fato. E de certa forma, isso gera uma certa dor, esse desgaste. Só que, aquela história, o que você prefere passar? A dor do processo e chegar no seu objetivo? Ou a dor do arrependimento, de você ter aberto mão e no final das contas não ter conseguido? Eu preferi passar pela dor do processo. E, bem, hoje, trazendo a minha experiência, eu estou aqui, na faculdade de medicina, estou muito feliz. E é um caminho que eu digo que vale muito a pena. É uma coisa muito subjetiva. Mas o que eu queria dizer é: o processo dói? Dói. Mas vale a pena? Muito, muito. Muito bom, cara. Pessoal, esse foi o Gustavo. Nosso podcast acaba aqui e fica esse recado do coração aí que o Gustavo acabou de passar para a gente. O processo é dolorido, mas vale a pena. E tudo que você faz acreditando, com dedicação, com fé em Deus, você acaba alcançando. Forte abraço e até o próximo episódio do Pop Enem. Valeu!